Revela a Tua palavra a nós, Pai. Revela essa verdade em nossa vida, Senhor. Não precisamos de circunstâncias humanas apenas para nos mover adiante, para abrir os nossos olhos, ó Pai. Basta uma palavra Tua, como diz aquele centurião, Pai, que creu. Como Tu falaste, Jesus, em nenhum lugar Tu tinha achado fé igual àquela. Basta uma palavra. Nós cremos nessa palavra, Pai. Há poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor aí, glorificando a Ele. Glórias a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Você pode tomar o seu lugar. Se você puder aí, dar um sorriso aí para pelo menos 2, 3 pessoas que estão ao seu lado. Pode ligar as luzes para mim lá, André. Tão bom, né? Crer sobre aquilo que nós, ou melhor, tão bom cantar sobre aquilo que nós cremos. A poder, na presença de Deus sobre nós em qualquer circunstância. Quero te convidar a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, lá no último livro de Apocalipse. Semana passada nós iniciamos uma série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Vimos que eu gastei um bom tempo da palavra na semana passada, dando um contexto. Se você perdeu, de repente, volta lá no YouTube para poder assistir, dando um contexto histórico de tudo aquilo que estava acontecendo, dizendo que Apocalipse não é um livro simplesmente para ser interpretado de maneira literal, que era só para eles lá e que não se aplica a nós. Também não é um livro que é para ser entendido, isso aqui é só para o final dos tempos e lá vai ser aberto. Era uma carta dirigida a igrejas existentes. Então, se era para ser lido naquele lugar, evidentemente que era para ser entendido. Então existem algumas partes dele sim, que se revelam aos tempos do fim, mas boa parte dele diz respeito a nós, diz respeito a coisas que já aconteceram, mas que tem aplicação para nós, assim como Paulo escreveu a carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Depois Pedro, escreveu ali 2 cartas para nós. O próprio apóstolo João deixou 3 cartas escritas aqui, e todas essas cartas se aplicam para nós hoje. E essa carta de Apocalipse também se aplica a nós. Nós estamos aqui focados no capítulo 1, 2 e 3, que é onde vem toda a ideia, das 7 igrejas da Ásia. E hoje eu quero ler contigo a segunda igreja. A primeira igreja nós vimos que era Éfeso, uma igreja muito legal, muito top para eu e você participarmos, estava cheio de qualidades. A gente viu que na maior parte, com exceção dessa igreja que a gente vai ver hoje, vem dividido em 3 ideias, a carta a cada igreja. Ele vem um elogio, depois ele vem uma repreensão, e aí ele vem uma recomendação em cima de cada uma delas. Hoje ela vai ser um pouquinho diferente, mas é a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Já vou mostrar o mapinha para você lembrar de novo. Capítulo 2, verso 8 a 11, eu vou ler ele corrido aqui junto com você, e depois eu vou discorrer sobre esses 4 versículos aqui. Diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém, meu amado? Tem coisas muito preciosas aqui, eu quero discorrer contigo. E a mensagem vai girar em torno da fidelidade de Deus. Por quê? Essa carta, ao contrário das outras, ela não é dividida ali em 3 partes. Mas se você começar a olhar e ver esse pedaço aqui que nós lemos, ele fala com Esmirna e ele, em primeiro lugar, ele ressalta quem ele é. Por isso que o meu primeiro ponto é assim, Deus foi fiel, Jesus foi fiel. Olha para trás em tudo aquilo que você já viveu, olha as coisas que você já passou, olha lá algumas coisas que ele já fez. Ele começa dizendo assim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Antes de ele dar uma notícia, que aqui para nós, cá entre nós, não é uma notícia muito boa, humanamente falando, mas ele diz assim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Lembra como ele começou falando com Éfeso? Todo aquele elogio, se eu e você fôssemos à igreja de Éfeso, olha, Jesus falou com a gente, Jesus mandou uma carta para a gente, usou o irmão João ali para falar conosco, e vem toda uma parte de elogio, a gente ia ficar empolgado.
passado. Pois bem, agora, essa outra carta, vamos nos colocar no lugar também agora de Esmirna. Essa outra carta também se dirige a nós. E ele começa assim dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Pense que essas cartas circularam em todas essas igrejas, querido. Tem uma imagem ali, Marina, põe de novo lá para mim. Quero lembrar vocês do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre essas 7 igrejas na Ásia. Hoje tudo isso aqui é a Turquia. Semana passada a gente falou sobre Éfeso. Hoje a gente fala sobre Esmirna. É uma cidade portuária, é uma cidade muito antiga. É uma cidade que foi atacada muitas vezes e foi reconstruída várias vezes. Por isso Jesus vai fazer um paradoxo ali sobre morte e vida. Olha, vocês acham que vocês são bons em se reconstruir, em se refazer? Ei, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então essa carta foi circulada entre essas 7 igrejas, como era uma rota comercial, depois tomou conta de todas as igrejas onde estavam espalhadas ali dentro do império. E essa primeira parte, quando Jesus fala assim, eu sou o primeiro e eu sou o último, não é um título simplesmente dado àquele, olha, o que eu vou falar para eles de bom? Não, 740 anos antes disso aqui ser escrito, Israel ainda era uma nação, não existia império romano, existia o império babilônico tomando corpo ao redor do mundo, mas eles ainda eram uma nação, eles ainda tinham um rei. 740 anos antes, Deus usa um profeta chamado Isaías, profetizou ali a maior parte lá para Israel, um pouquinho para Judá. Ele usa o profeta Isaías, e olha que curioso, 740 anos antes, olha o que ele diz ali, Isaías capítulo 44, assim diz o Senhor, o Rei Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Nós estamos falando assim, olha, ele vai dar uma notícia para essa igreja, e o que ele começa falando, ressaltando para eles? Nós sabemos que a notícia ela vai envolver morte, vai envolver uns negócios meio pesado, e qual é a primeira coisa que Deus te lembra, antes de você passar por uma situação difícil? É o meu primeiro ponto, você lembra que eu fui fiel? Você lembra como foram as coisas? Você lembra que tudo aquilo que eu escrevi aqui se cumpriu? Você lembra que como era o mundo antes? Como era o mundo 50 anos atrás? Como era o mundo 740 anos atrás? Ou 2740 anos atrás, que é o caso que nós estamos falando aqui? Você lembra que tudo aquilo que eu falei se cumpriu? Você olha para a história do mundo e você vê que eu estou presente em todos os momentos, e nós estamos lendo agora o último livro da Bíblia, ele vai falar sobre coisas que estão por vir. O que ele está querendo te ressaltar, querido? Que ele foi fiel. Quando você olha assim, eu preciso lembrar de quem Deus é, e eu olho para o passado e vejo aquilo que Deus fez, e no mesmo livro de Isaías, 4 capítulos adiante, ele fala assim, escute Jacó, e também você Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e eu sou também o último. Portanto, meu amado, nós olhamos para a nossa circunstância hoje, nós olhamos para as nossas dificuldades hoje, não importa quanto tempo você tenha de caminhada com Deus, a primeira coisa que Deus ressalta, antes até de te dar uma palavra de encorajamento, Ele te lembra quem Ele é, Ele te lembra quem Ele foi. Sabe, eu e você, nós precisamos lembrar mais vezes, principalmente no momento que a gente pensa, onde é que tu estás, Deus? As coisas que estão acontecendo agora não são boas, a notícia que eu vou ouvir agora não é boa, talvez o prognóstico político, econômico, não venha a ser bom, talvez uma circunstância, um exame que você foi fazer no médico, talvez não seja bom, enfim, todas essas circunstâncias que nos cercam em algum momento da vida. Qual é o nosso primeiro sentimento? Mesmo que seja Deus falando conosco, eu preciso me lembrar que Deus foi fiel. Sabe, eu preciso olhar para essa palavra e ver que todas as profecias dela têm se cumprido. E existem profecias a se cumprir. Nós estamos lendo aqui o último livro da Bíblia. Sabe, profecias a respeito do fim também. E continuamos crendo que, se Deus foi fiel, sabe, Ele vai continuar sendo fiel. E aí, eu pulo agora lá para o último capítulo desse mesmo livro, Apocalipse 22, o verso 13, vai falar assim, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, seria, eu sou o A, eu sou o Z, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Se você pegar o começo, que nós lemos semana passada, o primeiro capítulo, no verso 8, vai dizer ali, eu sou o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Essa é a ideia de toda a série, né? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Hebreus vai falar isso explicitamente a respeito de Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O primeiro ponto que nós precisamos lembrar, querido, é que olha para trás o que Deus fez. Às vezes as coisas hoje não estão tão boas, às vezes as circunstâncias que nós colocamos, às vezes o plano que a gente fez não deu muito certo, às vezes até parece que Deus, nossa, está longe. Lembre que Jesus foi fiel, lembre que Ele sempre será fiel. Querido, Esmirna é chamada de a igreja perseguida, por quê?
há alguns anos já na sequência, vai desencadear realmente uma grande perseguição. E a palavra que tem para eles é essa, né? Depois passaram alguns imperadores ali muito cruéis, e lá no ano 313 é declarado o fim da perseguição do cristianismo, mas a perseguição ainda não terminou, ainda perdurou alguns anos. Ele começa sempre lembrando: ei, eu fui fiel, eu vou ser fiel. Eu estou sendo fiel agora, mesmo que você não enxergue. O que isso me diz? Que perseguições são um bom momento para lembrar da fidelidade de Deus. Parece contraditório, né? Mas o momento de angústia é um dos melhores momentos na vida para eu lembrar da fidelidade de Deus. O momento em que eu não enxergo as coisas é um dos melhores momentos da vida para lembrar da fidelidade de Deus. Olha que coisa estranha, se você olhar para a palavra de Deus só tentando interpretar o texto, você se confunde. Por isso que você precisa da revelação do Espírito Santo. 2 Timóteo vai falar sobre a fidelidade de Deus de uma maneira que talvez nós passemos uma vida inteira tentando compreender. Ele diz assim, no 2 Timóteo capítulo 2, fiel é essa palavra, a fidelidade. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, essa é uma palavra-chave para todo e qualquer cristão, aquele que perseverar até o fim será salvo. E todas essas cartas às igrejas vai falar a respeito de perseverança. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Isso aqui é tão estranho, olha. E se nós formos infiéis, Senhor? O que Tu fazes conosco? Ele permanece fiel. Se eu te nego em algum momento da minha vida, Senhor, Ele permanece fiel. Pai, se eu viro as costas para Ti, às vezes, né, eu dediquei tanta coisa, eu prometi tanta coisa, mas de repente em algum momento assim, eu me pego, não sei se esse negócio de Deus funciona, não está sendo imediato para mim, eu quero fazer as coisas do meu jeito, não, assim é muito difícil. Ei, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas não se engane, porque se você olhar um pouquinho ali para trás, um verso ali para trás, ele fala assim, se nós o negarmos, é claro que Ele nos negará. Não é a ideia de nós negarmos simplesmente com a boca, querido, mas é com o coração pleno. Lembra, nos últimos dias, Jesus vai falar, né? Muitos dirão, em meu nome expulsei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E o que ele diz? Apartai-vos de mim, malditos, eu nem conheço vocês. É a ideia de ter olhado para a glória do Senhor, eu ter contemplado a glória do Senhor, mas eu ter rejeitado. Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. É essa a ideia aqui, querido. Esmirna era uma cidade que se gabava de voltar à vida, porque tinha sido destruída várias vezes. Agora, ele começa dizendo assim, essas coisas diz o primeiro e o último. Observe vários contrastes aqui, aquele que estava morto e tornou a viver, primeiro e último, morto mas vivo. E aí o 9 vem dizer assim, conheço a tribulação que você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Faz sentido, gente? Por isso que eu falo assim, não adianta olhar para a Bíblia simplesmente com um olho de interpretação de texto. Lembra da bem-aventurança, da primeira bem-aventurança de Jesus, lá em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, Esmirna, eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Ele não está falando de ser financeiramente pobre aqui. Jesus não está falando na bem-aventurança sobre ser financeiramente pobre, né? Houve um tempo aí que as pessoas pensavam assim, não, pobreza é sinônimo de humildade, pobreza é sinônimo de dedicação, sinônimo de renúncia a Deus. Querido, se pobreza fosse bênção, nós não poderíamos ajudar nenhum pobre na vida, porque estaríamos tirando a bênção deles, devemos deixar eles pobres. Não é essa a ideia. Deus não quer que você viva pobre, ainda que nós passemos por alguns momentos difíceis, ainda que muitos de nós às vezes tropeçamos, ainda que alguns de nós vemos a infringir alguns princípios econômicos e passar por aquele momento, até nós aprendemos a como lidar com o dinheiro. É por isso que não podemos ir lá para o outro extremo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você percebe os extremos aqui? A ideia de que viver na extrema pobreza não é sinônimo de estar perto de Deus, muito menos a ideia de eu ser absolutamente abençoado financeiramente reflete a glória de Deus sobre a minha vida, porque ele diz assim, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. E o que é essa pobreza de espírito? Tem duas palavras gregas aqui que vão se referir à pobreza. A primeira palavra grega que você encontra lá é
o pobre que trabalha só para a sua subsistência, ou o pobre que se esforça, mas não consegue as economias suficientes. Ele tem um trabalho, ele tem condições de trabalhar e de repente prosperar na vida, mas por alguma razão ele ainda está pobre. E a outra palavra usada para definir pobreza é essa palavra aqui que está em Mateus capítulo 5, verso 3, sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. É a palavra torros, que significa aqueles que são pobres porque foram mutilados, porque foram feridos a ponto de não conseguir trabalhar para a sua própria subsistência. Então são duas palavras para definir pobreza. Isso é importante por quê? Porque quando Jesus fala assim, aqueles que são pobres de espírito, ele não usa a palavra aquele que é pobre, mas pode trabalhar para poder sair daquele lugar. Ele está falando assim, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, no sentido de que ele não consegue trabalhar, ou seja, ele não consegue se achegar a Deus, ele não consegue, ele foi mutilado, ele foi machucado, e agora ele não tem força para trabalhar a sua própria salvação. Por isso que ele fala assim, os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. É nesse sentido, aquele que entende que ele depende da graça, que não há o que eu possa fazer para me achegar diante de Deus novamente. Você está entendendo isso? Amém, querido? Faz sentido para você? Isso muda toda a nossa concepção, porque quando eu olho assim, eu vejo que é aqui que eu estou espiritualmente. É aqui que eu estou espiritualmente. Todos os meus atos de justiça, todas as minhas tentativas de me achegar a Deus, não conseguem comprar nada. Eu não consigo comprar um lugar ao céu. Eu não consigo, nada que eu faça na terra pode me tornar merecedor. Se você for conversar com qualquer pessoa aí fora, que assim, gosta de filosofia, gosta de história, você vai entrar num embate tremendo com eles. Porque a primeira informação, a primeira discussão que eles vão falar para você é: isso é injusto. Não, você está querendo dizer que eu vou para o inferno. Você está querendo dizer que eu mereço isso. E ele vai trazer personagens históricos, vai fazer um monte de coisa, porque não vai passar na cabeça dele esse entendimento. Como assim? Eu não mereço o céu, olha como eu sou. E ele se compara a outras pessoas, por quê? Porque ele não entendeu nunca o que é o Evangelho. E muitas das pessoas estão nas igrejas. Muitas delas talvez estão há muito tempo ouvindo a palavra de Deus, mas bem-aventurado aquele que ouve o que o Espírito diz. Às vezes nós estamos na igreja apenas ouvindo o que os homens dizem. Às vezes nós estamos na igreja apenas para nos envolvermos socialmente como se fosse um clube. O que essa igreja tem para me oferecer? Não, a igreja agora não pode mais me oferecer, então eu vou para outro lugar que me ofereça outra coisa. E essas pessoas vão peregrinar a vida inteira e vão se chamar evangélicas, religiosas, dentro da religião mesmo. E muitas delas talvez vão estar naquele dia diante do trono do Cordeiro, falando assim: Senhor Jesus, eu expulsei demônios no teu nome. Senhor Jesus, eu curei pessoas no teu nome. O que ele está falando disso? Que contexto é esse? São pessoas que estavam na igreja, são pessoas que conheciam a palavra, são pessoas que sabiam citar versículos, são pessoas que davam estudos para as outras pessoas, são pessoas que encorajavam outras pessoas com palavras bonitas, são aquelas pessoas que tiravam só as partes boas do Evangelho, apenas aquilo que não envolve uma renúncia da tua parte, apenas aquilo que é confortável para você. E ele vai dizer o quê? Eu não conheço vocês. Sabe, querido, quando ele olha para Esmirna, a primeira palavra que ele está dizendo assim: olha, apesar de vocês serem pobres, vocês têm que entender que vocês são ricos, porque essa igreja vai passar por uma tribulação agora muito grande historicamente. A mensagem que ele tem para eles não é uma mensagem humanamente agradável. Isso é uma grande lição para mim e para você, porque às vezes nós vamos passar situações difíceis. E o que é que nós entendemos dentro disso tudo aqui, querido? Que se eu estou passando uma provação, eu preciso primeiro entender quem Deus é, que Jesus foi fiel, que eu sou rico sim. Lembrar que Jesus venceu a morte por mim. E aí eu entro no capítulo 10, no verso 10, olha a mensagem, depois de ele ter ressaltado quem ele é: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Nossa, eu queria a mensagem da igreja de Éfeso, era mais legal, né? Como assim sofrer? Eu já ficaria, né? Nossa, o que é isso, Senhor? Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, já não gostei, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias, talvez 10 dias me confortaria, pelo menos é 10 dias, mas daí termina, né? Seja fiel até a morte. Como assim, Senhor? Como assim? Você percebe que a mensagem é uma carta. Pense você como igreja ouvindo isso aqui. Ele ressaltou quem ele é em primeiro lugar. Eu sou o primeiro e o último, sou o alfa, está tudo sob controle. Fica sossegado, vai vir um tempo ruim. E de fato vão vir agora 200 anos aí de perseguições intensas. Essa igreja de Esmirna vai ser, ela é maioria judaica ali. Vai ser extremamente perseguida. Um dos pastores dessa igreja é discípulo de João, um homem chamado Policarpo. Agora pensa, João escrevendo isso
para uma igreja do qual o seu discípulo vai estar presente. Nós vimos semana passada que João muito provavelmente fazia parte da primeira igreja, a igreja de Éfeso ali. Mas agora ele escreve a Esmirna, ele conhece aquele povo, ele conhece aquelas pessoas, né? Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Morte? Como assim? Essa parte dos 10 dias não é uma parte muito boa, não é uma parte de, vai ser 10 dias de tranquilidade, depois tudo bem. A história diz para nós que quando o império pegava os cristãos, davam 10 dias para eles negarem Cristo como Senhor, a ideia de Quírios. Quem que é o Quírios? Quem que é o Senhor? César ou Jesus? Eles tinham 10 dias para fazer isso, mas eles não ficavam lá meditando, orando em 10 dias, eles ficavam sendo torturados. Eles eram torturados para que eles negassem a fé deles, reconhecessem, né, que o imperador era Deus. Então eram 10 dias muito intensos. E olha aquilo que eles estão sendo encorajados. O judaísmo, você precisa entender que o judaísmo é uma religião reconhecida aqui. Todo mundo aqui adora vários deuses. Só tem esse pessoal estranho dos judeus aí que adora só um Deus, que a gente já tentou várias vezes na história dar uma mansada neles e fazerem eles serem idólatras, mas já vimos que não funcionava. Então os judeus, eles passavam por uma exceção dentro do Império Romano. Todo mundo tinha que prestar culto ao imperador quando ele assim desejasse, com exceção dos judeus. Mas o cristianismo aqui ainda não é reconhecido. Ele é um negócio meio estranho, né? Lá no Edito de Milão foi proibida a perseguição aos cristãos, mas ainda continuou isso. Lá em 380, mais quase 70 anos, é que o cristianismo virou a religião oficial do império. Agora percebe que aqueles que eram perseguidos, aqueles que eram chamados, os cristãos eram chamados de canibais, porque eles falavam, eu comer o corpo e o sangue de Cristo, né? O que é isso? Esse pessoal é meio estranho. Eles se reuniam no primeiro dia da semana para uma festa chamada Ágape, que era a festa do amor. Eles chamavam todo mundo de irmão, irmã, e se abraçavam. Então deve ter orgia no meio desse pessoal aí, né? Um negócio meio estranho. Eles eram acusados de divisores de família, porque um se convertia e a família não dava certo. Em um determinado momento eles foram acusados de serem incendiários, quando Nero incendiou Roma. Enfim, eles eram acusados de várias formas, e os primeiros que acusaram eles foram os judeus. Se você olhar lá em Atos capítulo 14, diz assim, os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. O judaísmo é uma religião conhecida. Quem é esse pessoal aí? Olha, vai lá pegar eles. O capítulo 17 de Atos diz assim, os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, reuniram uma multidão, provocaram um tumulto na cidade, atacaram de surpresa a casa de Jasão e procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. A primeira perseguição foi por parte dos judeus. Agora é interessante que a natureza humana, quando ela não está com Cristo, meu amado, não funciona dentro da justiça plena de Deus, porque esses mesmos que eram perseguidos, quando a situação se acalma lá depois do Edito de Milão, depois lá que o cristianismo foi oficializado, esses mesmos perseguidos agora passam a perseguir. Aqueles que eram cristãos, que eram perseguidos, agora que o negócio ficou melhor, eles passam a perseguir os próprios judeus. E aí se você olhar na história, você vai ver algumas perseguições desencadeadas supostamente por cristãos ao longo da história, século 7, depois vem ali as cruzadas, ali que duraram mais ou menos uns 300 anos ali, cada vez mais os judeus foram massacrados em muitos lugares, e assim, não tenho tempo para discorrer sobre toda a história, mas isso aqui vai terminar onde? Lá nas câmaras de gás de Auschwitz, e até hoje, em muitos lugares. Agora, o que eu quero ensinar você aqui, a ideia aqui? Acusação. Da onde isso surgiu? Lembra o que ele fala aqui? A respeito de um negócio meio estranho, no verso 9, conheço, tal, ele fala assim, a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim, sinagoga de Satanás. O que isso quer dizer? Toda vez que você vai encontrar ali, com raras exceções, a palavra igreja no Novo Testamento, no grego, ela traz a ideia não de um edifício, mas de um conjunto de pessoas, ele vai usar a eclésia. E quando ele fala sinagoga, a gente pensa no edifício judaico que eles se reuniam, mas a palavra sinagoga também significa assembleia. Por que ele usa essa palavra? Porque Esmirna era uma igreja predominantemente judaica. Então eles entendiam que essa assembleia, esse ajuntamento, ele fala assim, isso aqui não é de Deus, isso é um ajuntamento de Satanás. Esse espírito de acusação é um espírito de Satanás. Sabe, um espírito que se levanta de tempos em tempos, de lugares em lugares, que leva pessoas a se erguer de uma maneira extremamente dolosa e covarde contra outras pessoas,
é sinagoga, é assembleia, é ajuntamento de Satanás. Como nós vemos isso, como nós identificamos isso, querido? Aqueles que eram acusados, agora que estão na parte boa, agora que passou, eles passam a acusar. Às vezes nós caímos nesse erro também. Você já ouviu essa frase, né? Você quer conhecer uma pessoa de verdade, dê poder a ela, porque daí ela vai revelar quem ela realmente é. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Espera ela ser bem sucedida financeiramente, que daí ela vai revelar se ela tinha orgulho ou não tinha orgulho. Sabe, o coração de muitas dessas pessoas, elas estavam assim. Por isso que, preste atenção, toda forma de racismo, nós vamos ver aqui, toda forma de racismo, querido, é sinagoga de Satanás. Toda forma de discriminação sobre pessoas, raças, cores e tudo mais, é sinagoga de Satanás. Não cabe para nenhum cristão genuíno saber que você pode se juntar com pessoas para falar mal de outras pessoas, simplesmente por causa que ela é de uma outra nacionalidade, ou porque ela tem uma cor diferente. Não cabe, não tem. Agora cabe a quem? Cabe à sinagoga de Satanás. Ele fala assim, aqueles que estão se juntando aí, que se chamam judeus, não são judeus, são ajuntamento de Satanás. Às vezes a gente vê muitos pseudo-grupos de oração assim também. Eles vou te contar só para você orar. E aí começa a falar mal dos outros. Ou pessoas que quando estão numa ala dos parentes, fala mal daqueles outros parentes lá. Daí vai lá para aqueles outros parentes lá, e agora fala mal desses outros parentes aqui. Ou amigos, vamos trazer para qualquer área da vida. Amigos que na tua frente falam uma coisa, mas lá por trás de você ele fala outra coisa. Pessoas que quando estão aqui falam um negócio, quando estão lá falam outra. E sempre a conversa junto dela é uma palavra de acusação, é uma palavra de cutucar a outra. É algo que ao invés de elogiar ou elevar a outra pessoa, é sempre para fazer um comentáriozinho pejorativo. Ei, cuidado, isso é um espírito de acusação, isso não é o espírito de Deus, não é um espírito agregador. Cuidado quando você falar dos teus pais, cuidado, querido, quando você falar dos teus líderes, cuidado quando você falar do teu chefe, cuidado quando você falar dos companheiros de trabalho. Não é uma ideia que você não pode tecer uma crítica construtiva, né, e tentar resolver o problema, mas quando você conta alguma coisa para alguém que não pode resolver de nenhuma maneira, isso se chama fofoca. Você não consegue. Alguém que não vai te dar, você não está buscando um bom conselho, você está procurando simplesmente desabafar aquilo que você sabe. Como que eu sei que eu não sou sinagoga de Satanás? Olhe sobre a tua vida se tem um espírito de acusação sobre você. Se toda vez que você se reúne em determinado lugar, você não posso sair daqui sem falar tal coisa do fulano que não está aqui. Sabe, algumas acusações foram feitas sobre os cristãos, e mais tarde esses mesmos cristãos começam a fazer contra os judeus. Algumas acusações foram feitas contra nós. E no momento em que nós estivermos passado por essa tribulação, nós não podemos cair nesse mesmo erro. E meu último ponto aqui, lembre-se que Deus será fiel. Nós estamos falando sobre o último livro da Bíblia. Deus não deixa de ser fiel, mas pode não acontecer do jeito que a gente achava. Tem um exemplo aqui bem próximo de João. Capítulo 12 de Atos vai citar uma situação de Pedro e de Tiago. Tiago, irmão de João. Amanhã eu falei que era irmão de Jesus, me confundi. Pedro foi preso. Tiago, irmão de João, também foi preso. A igreja se reuniu para interceder por ele. Gente, vamos levantar um clamor, né? Vamos livrar os irmãos, estão na prisão, foram perseguidos por causa da fé e tudo mais. A gente vê que Pedro é miraculosamente salvo, né? Vem um anjo, tira as algemas dele, sai, que ele nem vê, quando ele acorda, ele já está fora, já está livre. Oh, glória a Deus, aparece lá para os irmãos, no grupo de oração, a resposta da nossa oração, gente, glória a Deus, possa ouvir um glória. E na mesma situação ali, o irmão Tiago foi morto. E aí? Aonde está a fidelidade de Deus? Será que Deus ama mais Pedro do que Tiago? Se você olhar apenas as circunstâncias daquilo que você tem vivido, ou querer as respostas segundo o teu olhar sobre as coisas, que você não vai entender o que Deus tem para você. Sabe, Deus é como um pai amoroso. O verso 11 ele vai falar agora, esclarecer essa situação assim. Como assim Deus me ama mais porque Ele me dá as coisas, ou Ele me ama menos porque Ele não me dá as coisas? Deus é um pai amoroso. Você crê que Deus é um pai amoroso? Agora, um bom pai, um pai responsável e amoroso, ele sabe colocar limites sobre o filho. Um bom pai, ele sabe que o melhor para o filho, muitas vezes, é não ganhar tudo aquilo que ele quer, porque senão ele vai se tornar mimado, não vai dar valor para as coisas.
Sabe, quando você dá tudo para o teu filho, você pedir um celular, toma um celular. Quero um videogame, toma um videogame. Quero um tênis de mais caro que saiu no último, toma aqui, meu filho. Você não está ensinando nada para ele, a não ser que tudo que ele quiser, o coraçãozinho dele tem que ser atendido. E ele vai transferir esse relacionamento, esse tipo de relacionamento para Deus. É por isso que existem muitas pessoas assim. Sabe, que elas receberam tudo que elas quiseram de mão beijada, e agora elas acham, Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? É 10%, então toma 10%. Agora, Senhor, Tu és obrigado a me dar alguma coisa. Um pai amoroso não faz isso. Um pai amoroso restringe algumas coisas. Um pai amoroso, quando o filho começa a trabalhar, o pai tem condições de pagar as contas da casa, por exemplo. E aí ele pega um filho desse e fala assim, filho, vou te ensinar agora o valor do dinheiro. Você vai pagar uma conta de luz agora. O pai não precisa que o filho pague uma conta de luz. Mas se ele percebe que esse filho desde pequeno, ele ganhou R$50 da vovó, ele gasta tudo em chiclete. Ele ganhou lá R$100 da outra avó, ele vai lá e compra tudo em chocolate. Ele pensa, esse menino, essa menina precisa urgentemente de uma educação financeira desde cedo. E a melhor coisa que o pai vai fazer, mais amorosa, é restringir a bênção que ele recebeu da vovó nesse Natal. Porque ele precisa aprender o valor das coisas, você está entendendo? E aquela criança ou aquele adolescente, ele não vai gostar no primeiro momento. Como? Eu ganhei 100, agora tem que pagar 80 de luz? Nossa, não sei que tempo que era, né? Agora é 200 para cima, né? Mas vamos lá, né? Mas agora, como é que faz? O meu pai não me ama? Não, teu pai está te ensinando. O melhor gesto de amor para o teu pai vai ser restringir você. Vocês que são pais, que têm filhos menores ou filhos adolescentes, a melhor coisa que vocês podem fazer para o filho de vocês, para a filha de vocês, é restringir aquilo que eles assistem na internet. Sabe, se não está fazendo bem para eles, tira o cabo, corta o Wi-Fi, faz outra coisa que é a melhor coisa que você vai fazer por eles. Vocês estão enchendo a cabeça de porcaria. Eles vão se desesperar, eles vão ter uma crise lá, meu Deus, o negócio. É a melhor coisa que você vai fazer por ele. O que é que se faz com uma pessoa que está extremamente viciada, drogada, bêbada? Você precisa interná-la. Você precisa tirar ela daquele meio. E assim, às vezes tem que ser radical. Deus faz a mesma coisa conosco, querido. Sabe, as pessoas não são enviadas para esses lugares porque os familiares não os amam, não aguentam mais. Não, os familiares estão loucos para recebê-los de volta, restaurados, redimidos. Dar uma segunda chance. Deus faz assim conosco, por isso que Ele permite que algumas situações aconteçam conosco. Por isso que Ele permite que às vezes nós venhamos a nos ferir. Por isso que Ele faz a gente pagar uma conta de luz, mesmo que Ele tivesse condições de pagar tudo para nós. Porque Ele nos ama. E aí olha como encerra o verso 11 ali. O vencedor. Lembra? Olha o que Ele falou para eles. Gente, vocês vão sofrer. Vai ter tribulação. Mas o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem não entende o Evangelho não entende nada disso aqui. Lembra do momento da crucificação? Talvez essa aqui é a imagem mais clara a respeito disso. São dois ladrões ao redor de Jesus. São dois pecadores ao redor de Jesus. Um pecador é aquele circunstancial, quer as coisas agora. Filho de Deus? Se tu é o Filho de Deus, me tira dessa cruz agora, que daí eu vou acreditar em você. Senhor, se tu és fiel, me abençoa agora financeiramente. Senhor, se tu és fiel, me cura agora instantaneamente. Se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor existe, se o Senhor fizer esse negócio para mim, eu creio, eu vou te servir o resto da vida. Essa é a oração do ladrão da cruz. Sabe, daquele pecador, Senhor, se tu és o Filho de Deus, me tira desse lugar agora, não quero saber. Ele não queria relacionamento nenhum com Jesus. Agora lembra o pobre de espírito, aquele que não pode fazer nada por si mesmo, que reconhece que ele depende totalmente da graça. Cala a boca, rapaz, o que você está falando? Senhor, só se lembra de mim. Só se lembra de mim quando tu entrares no teu reino. E aí Jesus fala um negócio para ele assim, totalmente sem sentido para ele naquele momento. Olha, rapaz, hoje mesmo tu vai ver que não era nada daquilo que você pensava. Ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de cear, ele não teve tempo de fazer a oração do pecador ali na cruz, Senhor, te aceito, te recebo, põe a mão no peito, não dá nem para isso, né? No coração está pregada, para receber Jesus, ele não teve tempo de fazer nada disso. E Jesus fala para ele assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Qual é a ideia aqui, querido? É a ideia de que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a separação da alma do corpo. A segunda morte é a separação da alma de Deus. E para essa não tem remédio. A primeira morte, ainda por algumas circunstâncias, Deus pode ressuscitar e Deus pode fazer algumas coisas. A segunda morte é o fim para todos nós. Ou para a salvação eterna, ou para a condenação eterna. Sabe, querido, essa carta à igreja aqui lembra de que Deus foi fiel.
Deus é fiel, Ele vai continuar sendo fiel. Não importa o que eu estou passando hoje, não importa a circunstância que eu estou vivendo, eu recebo palavras de Jesus que não são agradáveis de ouvir às vezes. Olha, vai ter tribulação, vai ter dificuldade. Mas o verso 10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Boa parte das ilustrações aqui no grego tem dois contextos, um militar e um atlético. Esse contexto é importante que você entenda. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tem duas palavras aqui também em grego para coroa. A primeira você conhece, um sinônimo chamado diadem, que é de onde vem a palavra diadema. Aonde você vê uma diadema? Na cabeça de quem? Reis, princesas, da realeza você vê uma diadema. Não é diadema que está escrito aqui em grego. É uma outra palavra que se refere àquela coroa de flores ou de folhas que os atletas nos Jogos Olímpicos a gente vê eles recebendo, né? A palavra Stefanos, de onde vem o nome Stephanie, que significa essa coroa. Essa coroa só é dada para quem termina a corrida. Só é dada para quem persistiu dentro daquilo que se propôs a fazer quando a largada foi dada, a largada chamada vida. E ele fala assim, ó, seja fiel até a morte e eu vou lhe dar essa coroa da vida. Essa coroa não é simplesmente uma coroa, olha, você é filho de Deus, você é realeza, você foi feito para reinar. Não, essa coroa é só para aqueles que perseverarem. É para aqueles que vão olhar, você vai lembrar de algum lugar, um certo homem escreveu algo muito parecido, né? Com essa analogia aí. Final da vida. Combati o bom, corri a carreira e guardei a agora. Olha o que Paulo vai falar. Agora tem algo especial para mim. Completei, guardei a fé. Me está guardada a coroa. Sabe, querido, Deus tem uma coroa para te dar. Deus está esperando por você. Ou você encontra com Ele, né, pessoalmente, na sua vinda, na sua grande e gloriosa vinda, onde todo olho verá, e todos nós estamos aguardando isso, e assim nós vamos terminar a palavra hoje. Ou nós nos vamos encontrar com Ele através da morte. Isso muda toda a nossa concepção a respeito de morte. Eu estive em Manaus, acho que um mês e pouco atrás. Estava conversando com uma pessoa que estava me recebendo lá, ele estava me contando algumas coisas, como é que foi o Covid lá para eles. E assim, eu me impressionei como ele relatou a morte da sua mãe. Em nenhum momento assim ele houve pesar, ela morreu dentro dessas circunstâncias do Covid. Ele citava, volta e meia, não, então minha mãe foi promovida aos céus em tal dia, assim, assado e tal. Era uma pessoa assim, assim, assado, mas não sei o quê. Então, quando ela foi promovida aos céus, eu falei, nossa... Esse é o entendimento que todos nós temos, mas nesse momento especial nós não nos lembramos. Por quê? Porque essa ideia de que quem tem certeza de que correu a corrida, guardou a fé, quando chegar esse momento para nós é uma promoção. Não mais choro, não mais tristeza. Não é simplesmente estar num plano melhor, não. Ele foi reunido com o Senhor. Aqui a ideia de preciosa é o Senhor, a morte dos seus santos. Sabe, eu quero terminar com um testemunho do discípulo de João. Essa palavra não é uma palavra agradável de ouvir para a igreja de Esmirna. E alguns anos depois, talvez algumas poucas décadas depois, o discípulo de João chamado Policarpo, que talvez no momento em que ele escreve essa carta ainda é um adolescente, mais tarde ele é pastor de Esmirna e passou por uma perseguição intensa. Mas assim como João, ele viveu bastante e ao final da sua vida foi registrado o martírio de Policarpo. E eu separei um trechinho aqui para nós terminarmos. Fique de pé, por favor. Policarpo, que ouviu as palavras para a igreja de Esmirna. Ancião de dias, presbítero, pastor lá de Esmirna, é levado ao procônsul romano para negar sua fé a respeito de Cristo. Isso que eu vou ler aqui é um livro, o livro dos mártires, trechos de várias pessoas que foram martirizadas ao longo da história e testemunhas guardaram essas lembranças. E Policarpo, diante do procônsul, quando impelido, obrigado a negar Cristo, olha o que esse senhor fala. Há 86 anos eu tenho sido seu servo de Jesus. Ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o rei que me salvou? Em seguida, o procônsul ameaçou queimar ele vivo.
E ele disse assim, ó: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e o castigo eterno reservado para os ímpios. Por que você está demorando? Faça o que lhe agrada. E a história diz que eles atearam fogo em Policarpo, amarraram suas mãos, atearam fogo em Policarpo, e por alguma razão ele não queimava, o velhinho não morria. Então um dos soldados foi ordenado a esfaquear ele, enquanto ele estava ali na fogueira, e assim Policarpo entrega a sua vida e é promovido aos céus. Por que ele fez isso com tanto ímpeto? Como é que pode haver tanta coragem no coração de alguém assim, querido, no momento da mais extrema morte, do mais extremo conflito? Ele poderia pensar como muitas pessoas: nossa, onde está Deus? Ai, Deus abandonou, onde está? Não, há ousadia naquele momento. Sabe, ele é tomado por aquele Espírito que falou aquelas igrejas: olha, eu vou te dar uma coroa que circunstância humana nenhuma pode roubar. Paulo vai falar isso para nós em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Poderes, espadas, angústia, tribulação, fome, nudez? Nada poderá nos separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Sabe, meu amado, nossa palavra hoje, Esmirna, nos ensina que, apesar das circunstâncias que nós vivemos, Deus permanece fiel. Nós oramos para que muitas coisas que nós vivemos hoje Deus resolva, Deus traga a solução e Deus traga libertação do Império Romano que nós vivemos, cada um dentro da sua circunstância. Mas se Ele não o fizer, não é para isso que eu olho. A minha fé não é baseada naquilo que eu vejo, naquilo que eu consigo enxergar e só naquilo que eu recebi. A minha fé é baseada numa crença plena, firme, forte, de que Deus está comigo, que talvez alguns membros da minha família pode ser que não partilhem da mesma fé que eu, pode ser que eles blasfemem contra mim, mas enquanto estiver fôlego de vida em mim, eu vou continuar orando por eles, crendo que ainda que na minha morte, eu continue pregando, como o Policarpo está fazendo aqui. Ele não está mais entre nós, mas ele continua testemunhando o Evangelho. Sabe, talvez alguns frutos você não vai ver aqui, mas você está plantando um legado para a tua geração, para os teus filhos. Talvez muitos deles não vão reconhecer nada do teu esforço em vida, mas quando eles lembrarem do que você fez, das coisas que você fez, das coisas que você deixou de fazer por amor a Deus, talvez a tua voz vai ecoar na mente de cada um deles, e a tua vida vai deixar um legado eterno.